5 homens foram presos por extrair ouro ilegalmente. A extração era feita no leito do rio Gualaçu do Sul, na zona rural de Bento Rodrigues, município de Mariana. A Polícia Militar apreendeu 2 motores, 2 balsas e 2 bombas no local. Foi enterrado hoje o prefeito reeleito de Capelinha, no Vale do Jequitinhonha, Pedro Vieira, do PSDB. Ele seguia viagem para Belo Horizonte quando passou mal na estrada. Passou por um cateterismo, mas sofreu 2 infartos e morreu. Pedro tinha 63 anos. Antes do mandato atual, ele já havia sido prefeito da cidade de 93 a 96. Até o fim deste mandato, quem assume a prefeitura de Capelinha é a vice-prefeita Edilamar, do PV. Já a partir do ano que vem, quem toma posse é o vice-prefeito eleito José Antônio de Souza, do PMDB. Em nota, o governador do estado de Minas, Antônio Anastasia, lamentou a morte do prefeito de Capelinha. Estamos a pouco mais de um mês da cobrança do IPVA 2013 e em Minas Gerais, mais de 15 milhões de motoristas ainda nem pagaram o documento deste ano. E olha, de olho nesses motoristas que a polícia reforçou a fiscalização. Operações como esta serão frequentes a partir de agora em Belo Horizonte. A Polícia Militar quer coibir os motoristas que insistem em circular, mesmo estando com o documento vencido. Só para se ter uma ideia, das 6 milhões e 200 mil guias de IPVA emitidas esse ano, 15% não pagaram o imposto. Aqueles que forem encontrados portando documento anterior ao ano de 2012, eles não estão licenciados e, portanto, estão sujeitos a ter o seu veículo apreendido e removido para o depósito, serem autuados, uma infração de natureza gravíssima, com crédito de 7 pontos no prontuário do condutor e pagaram uma multa no valor de R$ 191. Segundo a Polícia Militar, só em 2012 já foram apreendidos cerca de 6.493 veículos irregulares em Belo Horizonte por causa da documentação. Outro alerta da polícia aos motoristas é em relação à carteira de habilitação. Este rapaz estava sem o documento, foi parado e multado. Este outro motociclista tinha a carteira, mas não possuía autorização na categoria para motos. 2 infrações, categoria diferente, ok? E a entrega de direção. Tá? Então nós vamos fazer a condução dos 2 e a remoção do veículo. Foi concluída agora há pouco a primeira audiência de instrução sobre o assassinato de Sérgio Rosa Salles, primo do goleiro Bruno. O jovem foi morto a tiros em agosto deste ano no bairro Minaslândia, na região norte da capital. Segundo a polícia, a motivação do crime seria passional. Foram ouvidas 8 testemunhas, 5 de acusação e 3 de defesa, além dos 2 acusados. Encerrada essa fase, defesa e acusação devem apresentar alegações finais num prazo de 48 horas. Após essa etapa, o juiz vai decidir se eles vão a júri popular ou não. O Supremo Tribunal Federal negou o recurso da defesa do goleiro Bruno Fernandes, que pedia a soltura do atleta. Na decisão, o ministro Teori Zavascki alega que o pedido da defesa não traz nenhum fato novo e, por isso, a situação do goleiro continua a mesma. Segundo o STF, não há prazo para que o mérito do habeas corpus seja julgado por todos os ministros quando haverá uma decisão definitiva sobre o pedido de liberdade. O recurso foi apresentado pelo advogado Rui Pimenta no dia 3 de outubro contra uma decisão do ministro Joaquim Barbosa, que negou a liberdade ao jogador. O goleiro Bruno vai a júri popular pela morte de Elisa Samúdio no dia 4 de março de 2013. Outros 2 réus, Luiz Henrique Romão, o Macarrão, e Fernanda Gomes, foram condenados pelo desaparecimento de Elisa. Terminaram hoje os testes do sistema eletrônico que auxilia deficientes visuais a usar ônibus do transporte público da capital. O aparelho DPS 2000 emite um alerta ao motorista caso haja um deficiente visual no ponto de ônibus que espera por aquela linha. Dessa forma, sozinhos, os passageiros podem programar no aparelho qual linha querem pegar e esperar pela chegada do veículo, que será anunciada com um aviso sonoro por meio de uma caixa de som instalada no coletivo. O aparelho também poderá ser usado por cadeirantes para que o motorista pare de uma maneira mais adequada no ponto e o cobrador já se prepare para usar o elevador. Após 10 dias de testes, o aparelho foi aprovado pelo Conselho Municipal de Pessoas com Deficiência e também pela BH Trans. Esse equipamento eu utilizei no período de teste e por isso é que não só eu, mas um grupo de deficientes visuais o recomendaram como sendo um equipamento eficaz ao que se propõe para ônibus.
Da forma que está, a implantação do aparelho nas linhas da BH Trans custaria R$5 milhões e em todos os coletivos da Grande BH, 10 milhões. Mas ainda não há previsão orçamentária para esse investimento. Em Belo Horizonte, uma criança nasceu com uma síndrome rara, em que o coração e o intestino ficam fora do corpo. O bebê, que hoje tem 1 mês, já passou por cirurgias. O caso surpreendeu até os médicos. De acordo com a mãe, a menina nasceu de parto normal e assim que o bebê foi retirado da barriga, foi constatada a anomalia. Eu fiquei muito emocionada, na verdade, né? Um pouco abalada emocionalmente, porque eu não imaginava, né? Falei, nossa, eu carreguei minha filha 9 meses para depois ter que, né, ver ela naquela situação. Eu fiquei perplexo porque não imaginava nunca. O caso se trata de síndrome de Cantrell, quando o coração e o intestino ficam para fora do corpo do bebê. Pode haver essa síndrome num grau menor de complexidade, em que o coração apresenta defeitos, mas não exteriorizado totalmente como no presente caso. A síndrome é uma anomalia rara e delicada, tanto que só há registro de 900 casos em todo o mundo. A paciente, de apenas 1 mês de vida, dá esperança à equipe médica, já que o coração dela é semelhante ao de uma pessoa saudável. O coração dela internamente é normal. E não vai ser uma criança normal como as outras, mas que pode ter uma vida dentro de uma normalidade. O diagnóstico dos médicos aumenta a confiança da mãe. Eu estou confiante que vai dar tudo certo, né? Se Deus quiser. Foi colocada uma tela especial no coração da criança para proteger. Futuramente será feita uma cirurgia para colocar os órgãos dentro do corpo. Isso depende da recuperação da menina. Enquanto isso, ela recebe os cuidados no hospital. Você vai ver a seguir que um elevador para e os trabalhadores ficam presos num edifício de Belo Horizonte. E uma exposição com 23 artistas mineiros. Essas são imagens da Praça 7, agora são 7 horas e 10 minutos. Nós voltamos já já.